Eu sinto muito por não ter atualizado por tanto tempo. E sinceramente, eu peço desculpas, mas foi muito bom conseguir um tempo pra mim. Enfim, vamos continuar. Na primeira hora da manhã, me furaram, cutucaram, apalparam e me apresentaram para mais não sei que lojistas do que posso nomear. Tenho sorte, minha mãe é médica, então por causa dos favores antigos pendentes, conseguiu que vários amigos de várias áreas da medicina dessem uma olhada nos meus exames. Normalmente, eu me sinto mal de receber um tratamento especial, mas depois da tomografia, descobrimos que essas eram circunstâncias especiais. Os resultados do exame de sangue ainda vão demorar alguns dias para ficarem prontos, mas os resultados dos físicos e da imagem foram bastante óbvios. Creio que esse seja outro benefício de crescer com uma médica na família. Confio nos profissionais da medicina mais do que qualquer outras pessoas. Infelizmente, eu tenho notícias ruins, boas e estranhas também. A notícia ruim é que, seja lá quem apostou em tumor, acertou. Eu tenho uma massa no meu lobo temporal esquerdo. Para ser honesta, a notícia não me chocou muito. Sei que alguns de vocês ficaram se perguntando por que de eu ter dado a entender que tinha algo de errado comigo na outra noite. Como já disse, eu venho procurando muitas coisas na internet. E se a coisa anda que nem um cachorro e late que nem um cachorro, só pode ser o quê? Eles ainda não sabem exatamente que tipo é, mas temos certeza que as dores de cabeça e as náuseas são causadas por causa da pressão no meu crânio. As alucinações e problemas com minha voz são comuns em tumores nessa área. Também disseram que pode ser que eu tenha tido leves convulsões, o que explica os momentos de silêncio absoluto, se não eram apenas alucinações. A notícia boa é que me colocaram em uma sala de cirurgia o mais rápido possível. Esperamos que seja possível tirar tudo, mas dependendo dos resultados de exames e da cirurgia em si, talvez eu precise passar pela quimioterapia. Provavelmente também precisarão colocar uma válvula de drenagem cerebral para aliviar um pouco da pressão, mas me receitaram alguns corticoides para ajudar nisso. Entretanto, meu prognóstico não é ruim. Descobrimos rápido. Se eu tivesse ignorado as dores de cabeça e as vozes por muito mais tempo, as coisas seriam bem piores. E acho que eles podem prevenir que eu sofra mais danos, o que é ótimo. O que nos leva às notícias estranhas? Creio eu. Sem explanar muito, perguntei se isso explicaria alucinações visuais e sonambulismo. O tumor não está fazendo pressão suficiente em meu globo ocular para causar isso. E mesmo que tumores no lobo temporal podem causar problemas de memória, não explica porque estou pensando em Beal. Talvez minha mente desenterrou porque sabia que assim eu prestaria atenção, mas eu tenho uma estranha sensação que isso está dando muito crédito ao meu subconsciente. Finalmente, eu acredito que a maioria das coisas tem uma explicação racional e científica, mas algumas outras não se encaixam no diagnóstico. Quem sabe? Talvez eu tenha passado tempo demais aqui e é melhor não confiar nos instintos de uma garota com danos cerebrais comprovados. Mas algo estava cuidando de mim. Se passasse mais um mês, talvez eu teria perdido minha fala para sempre. Ou eu podia ter morrido. Seja lá o que ia acontecer, esse provavelmente seria minha última atualização. E eu não planejava terminar nessa aqui, mas me recuso a continuar aqui e transformar essa história no meu diário pessoal. Cirurgia cerebral, mesmo sendo assustadora, não é paranormal. Entretanto, ainda tenho um último favor que quero pedir para vocês. Sei que pedi muito nos últimos dias, e agradeço imensamente a todos a ajuda que vocês me deram, mas tem algo que eu sinto que precisa ser feito. Eu não estou tentando ser sentimentalista aqui, então não leve para esse lado, mas algo pode acontecer durante a minha cirurgia ou recuperação. Beal, seja lá o que ele for, pode estar certo, pode perder minha habilidade de falar, entender linguagens, ou pior, se isso acontecer, alguém precisa ouvir essas histórias. Tenho sido muito protetora com isso aqui. Querendo admitir ou não, virou uma grande parte da minha vida. A última coisa que quero é que isso morra comigo. Bom, se você ouviu até aqui e gostou, é só isso que peço. Só quero que mais pessoas saibam sobre o Rei Beal e o Lugar Quieto. Muito tempo atrás, ele era meu amigo. Ainda é, acho. Talvez seja idiota. Na verdade, provavelmente é idiota. Mas parece que eu sou o melhor que eu posso fazer. Então, acho que isso termina onde começou. Hoje à noite, acordei de um cochilo. Estava deitada de barriga para baixo, e do outro lado da cama eu vi um homem me observando. Tudo sobre ele era real. Eu pude ver sua pele pálida e seus olhos leitosos. Vi suas rugas e seu cabelo branco. Ficamos encarando um ao outro por um longo tempo. Ele não sorriu ou foi embora. E não fugiu. Eu vagarosamente e tímida escorreguei minha mão por cima das cobertas. Eu não sou tão corajosa. Não o toquei diretamente.
mas enquanto descansava minha mão na sua frente, ele levantou sua própria e escorregou na direção da minha. Eu falei que eu ia ficar bem, falei que não tinha medo e que ele precisava acreditar em mim, porque Gyps não podem mentir. Eles também não falam, mas eu estava meio lúcida, então terão que me perdoar. Falei que nada nem ninguém irá pegar a minha voz, pois lembrava da lição. Você só pode pegar se deixar ser pega, certo? Eu não sei quanto tempo ficamos assim, pois eu acabei adormecendo. Quando eu era pequena, eu tinha um amigo chamado Beal. Ele disse que era o rei do lugar quieto. Me contou histórias das suas aventuras. Algumas eram fofas, e outras eram um tanto perturbadoras. Eu vou contá-las a você do jeito que eu me lembro. Não sei quão verdadeiras são, mas eu tentei contá-las do melhor jeito possível. Em suas viagens, Beal frequentemente vagava por lugares escuros e solitários que ficavam pelas bordas do reino. Nem todos os seres do seu mundo serviam a muitos reis e rainhas como os caçadores de Beal. Beal se interessava nesses que ficavam por debaixo dos panos. Em uma dessas jornadas, ele encontrou-se atraído em uma pequena casinha muito próxima ao reino dos homens. Normalmente, teria passado direto por aquele lugar tão entediante, mas o rei do lugar quieto tinha uma audição muito sensível, e o que ouviu o fez parar. Havia um choro vindo lá de baixo. A casa era muito parecida com uma casa humana, apenas um pouco maior. Parecida confortável e convidativa, e no meio do constante crepúsculo incolor, havia uma ilha de luz. Ele aproximou-se da porta com confiança. Pelo que sabem até agora, ele nunca tinha medo. Se aproximando da porta, uma mulher o atendeu. Ela parecia um misto de uma humana com algo que eu não consigo nomear, mas seu ligeiro e agradável sorriso era gentil. Bem-vindo, viajante, lhe recebeu. Você veio para descansar um pouco? Eu sou o rei do lugar quieto, ele falou. Um rei? Murmurou com a sua doce voz. Por favor, entre. Seria uma honra tê-lo como convidado. Um grande rei. Beal não era nada, senão vaidoso, e gostou de ter seu ego afagado. Entrou na casa e admirou os arredores, assim como o lado de fora. Dentro da casa era como um lar humano. Havia tapetes, cadeiras, mesas e lâmpadas. Você ficará para comer? A mulher perguntou enquanto guiava para dentro. Posso ficar, Beal respondeu. Você recebe muitos convidados? É uma casa e tanto para apenas uma pessoa. Não, eu estou sozinha, assegurou. Minhas crianças vivem comigo. A adorável mulher pediu licença para preparar a comida e pediu para que ele se sentisse em casa. Beal esperou até ter certeza de que não estava sendo observado, antes de subir as escadas para investigar o resto da casa. No andar de cima tinha um longo corredor com portas. Outras pessoas poderiam até ficar curiosas pela quantidade de trancas e sobre o que elas escondiam, mas Beal não tinha necessidade de fazer tal exploração. O choro baixo era óbvio em seus ouvidos. Ignorando as trancas e as portas, silenciosamente ele entrou. Lá dentro estava uma tentativa de um quarto de uma criança humana, com luzes noturnas em forma de estrela e brinquedos espalhados por todo lado. Livrinhos de contos infantis, cavalinhos de balanço e um ursinho de pelúcia estavam parados e tristonhos. Haviam jaulas em formato de berços, encostado contra as paredes coloridas. O choro vinha de uma jaula mais próxima dele, e se direcionou vagarosamente até lá. Havia um caroço soluçando debaixo de um cobertor mofado. Beal se inclinou e aproximou seu rosto das grades. Por que você está chorando? Beal perguntou. O caroço se mexeu debaixo das cobertas e se revelou 2 olhos humanos e alguns tufos de cabelo. Eu sinto saudade da minha mamãe. O menino falou. Sua mãe não está lá embaixo? Beal perguntou. Ela não é minha mamãe, o menino respondeu. Mas ela quer ser. Quer me transformar em uma das suas crianças. Olhe! O menino apontou para a jaula do lado. Beal se virou para olhar. A jaula também tinha um caroço, mas esse não chorava como o menino. Beal enfiou a mão entre as grades e puxou a coberta de cima da forma. Primeiro, um tufo de cabelo apareceu, seguido por olhos marejados, parecido com os do outro. Mas depois disso, a mandíbula da criança estava distorçada, deixando sua língua cair para fora livremente. Dentes surgiam do buraco onde, um dia, foi sua boca. Puxando ainda mais o pano sujo, a forma de uma criança mal-formada e minguada apareceu. Havia pele, costelas e cotovelos misturado com ossos disformes e cistos de pus.
A criança se remexeu e debateu seus membros retorcidos, mas além disso, não fez nada, além de seguir Bial com seus olhos distantes. Bial estava ciente que mais olhos estavam observando da escuridão. Nem todas as jaulas estavam cheias, mas não precisava olhar adiante para saber que todos os outros estavam em estados parecidos. Ela faz isso com todos que entrou contra? Não, sussurrou a vozinha na escuridão. Os outros, ela come. Como ela te encontrou? Você foi todo o suficiente para vagar por aqui? Bial questionou. Não, gemeu a criança humana. Os filhos dela roubam crianças. Bateu na minha janela uma noite. Chamei meus pais, mas eles não acreditavam em mim e não me ajudaram. Me roubou de minha cama e me trouxe pra cá. Eu só quero ir pra casa. Explicar a reação de Bial sobre isso é difícil. Mais tarde, insistiu que não sentiu empatia pelas pobres crianças, forçadas a virarem monstros que estavam presas nos berços. Não, o que causou Bial a sair do quarto e marchar de volta para o andar de baixo foi muito mais um tipo de instinto. Bial havia se deparado com mais um predador que estava tentando roubar alguma de suas presas. Reconheceu que ela era talentosa e claramente trabalhava nisso fazia bastante tempo. É claro que haviam vários outros que roubavam crianças do reino dos humanos durante a noite. Entretanto, esses outros nunca tinham cruzado o caminho do rei Bial. Bial não tinha vergonha de proteger o seu território. Creio que você conheceu as minhas crianças, a mulher falou quando ele se aproximou da cozinha. Notou muito bem a criança assada dentro de uma panela no fogão. Essas crianças não pertencem a você. Você pegou vozes que poderiam ter sido minhas. Eu não vou permitir isso. A mulher se virou para ele com os olhos sensíveis. Realmente era uma bela criatura, e isso poderia ter impressionado alguém que se importasse com isso. Não era o caso de Bial. Você não entende? Ela perguntou. É muito solitário aqui. Eu só queria ter filhos e ser amada. Por favor, tenha piedade da minha pobre alma. Sim, grande rei. O que será das minhas adoradas crianças? Crescerão sem uma mãe? Isso não é um problema meu, Bial respondeu calmamente. Ela suspirou. Você é uma criatura sem coração. Uma mãe precisa proteger a sua prole. Com isso, seus lábios se abriram, e do meio, uma língua pontuda saiu na direção do rosto dele. Bial desviou o ataque e pegou a língua, puxando com força, no intuito de arrancá-la. Um membro que ela ainda não revelou apareceu para afastá-lo. Lutaram viciosamente, e os choros tanto da criança humana quanto das crianças do monstro flutuavam do andar de cima até seus ouvidos. Está ouvindo? A mulher monstro chiou de um canto do teto. Minhas crianças estão me chamando. Talvez eu te encha com meus ovos e faça vários irmãos e irmãs para eles. Quando eu acabar com você, eu vou matá-los também. Bial prometeu. Morrendo de raiva, a mulher monstro voou nele, mas Bial tinha um plano. Como vários outros comedores de crianças, a mulher monstro tinha um forno muito grande, e como muitos comedores de criança, o forno seria sua tumba. Bial desviou o seu ataque, e antes que ela pudesse recuperar o seu curso, ele enfiou entre as chamas do forno. O monstro gritou e gemeu, mas a porta era pesada, e ele a fechou rapidamente. Bial sorriu para ela da janelinha de vidro. Não fique triste. Eu vou trazer suas crianças para você. Assim, você nunca mais ficará sozinha. Um por um, Bial pegou a prole dos monstros da sua jaula e jogou-os no forno com a sua mãe. A mulher monstro tentou lutar e sair de lá quando a porta foi aberta. Mas seus membros estavam queimados e derretidos demais para fazer algo. O forno ficou bem cheio, mas as chamas queimavam forte, e as criaturas eram fortes. Quando Bial terminou, fez questão de que os monstros ficassem queimados por um longo tempo. Tudo que sobrou foi a criança, o menino que não tinha ainda sido afetado pela mulher. Ele tinha sido trancado na jaula por poucos dias. Bial destrancou a jaula e o soltou. Você vai me salvar agora? O menino perguntou, com esperanças, mas ainda temendo o rei. Eu posso te levar de volta para casa, mas isso requer um pequeno pagamento. Bial respondeu. O menino estava desesperado e concordou. Quando seus pais se encontraram em seu quarto, são e salvo, choraram de felicidade com o retorno do seu filho. Mas quando perguntaram o que havia acontecido, nenhum som saiu da boca da criança. O menino havia retornado para o mundo que pertencia, e Bial tinha uma nova voz em sua coleção.